E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vocês estão ansiosos? Eu também, gente. Já pensou se o doutor João Vitor vem e fala que eu tô nas últimas? Prometi. Se meus exames não estiverem bem, eu vou testar 6 meses de dieta vegana. Então, vamos ver. E aí, gente? Tudo bom, doutor João Vitor? Tudo jóia? Será que você Olha, vai continuar? meu futuro tá nas suas mãos, viu? Porque se meus exames não estiverem bons, eu vou testar 6 meses de dieta vegana. Ó, é, E vamos ver, agora? né? Vamos ver se Vamos você vai ver. continuar postando mais coisa aí, ajudando a galera com todo o seu conteúdo. Pois é, pois é. Ou se, né, se não tiver o legal, você vai pro vegano. Eu acho que, não sei, Pode talvez. dar certo. Você tá com os meus exames fáceis aí? Uhum, tudo aqui. Beleza. Antes de a gente começar, eu acho que a gente tem um público bem em comum, né? Graças a Deus. Mas se apresenta rapidinho aí para quem não te conhece e diz também, lógico que hoje eu sei que vocês estão podendo atender de forma virtual, acho que sua agenda também já abriu de novo, né? Mas onde que você atende de forma presencial? Fala aí rapidinho. Eu sou de Belo Horizonte, né? Eu sou médico e prezo muito pelo estilo de vida o mais saudável possível. O que a gente conseguir tirar de remédio, o que a gente conseguir reverter de doença, seja diabetes, hipertensão, seja até uma fadiga crônica, sem usar Uhum. medicamento, é o meu objetivo. Tá. E agora atendendo virtualmente, né, durante a pandemia. A pandemia. E se você faz carnívora, tudo, e quer ter um segmento, a gente está aí. Legal, muito bom, né? Porque daí o pessoal já não fica desesperado, que sabe que vai ter alguém que entende da dieta e vai poder interpretar os exames. Exatamente, porque vamos ver como que vai estar os seus exames, né? Mas geralmente algumas pessoas começam low carb, carnívora, cetogênica e algumas coisas ali nos exames mudam. Tá. E se você pegar a formação médica tradicional, que foi a que eu tive, inclusive, Uhum. que considera que exame tem que estar tudo no valor de referência, que não entende o que está por trás ali daquele valor, né? Os médicos Uhum. que olham só para o exame e não olham para o paciente, eles vão assustar Uhum. e muitas vezes Tem inicia alguns que não medicamentos. olham pra gente mesmo, viu? Que eles atendem de cabeça baixa, assim, escrevendo, digitando, eles não olham nem no olho. Exatamente. Mas, enfim, é só para entender, né, que você não trata exame, Uhum. você trata o paciente, você tem que entender o que está Legal. acontecendo ali. E muitas vezes um exame que pode estar ou não acima do valor de referência, não, às vezes não significa que você está mal, muito pelo contrário. Uhum. Beleza. Aí eu te passei os exames de quando eu fiz um ano de dieta, né? E Uhum. aí eu passei os últimos que eu fiz agora. Só uma observação aqui importante para o pessoal. Esses exames, eles não foram solicitados pelo Dr. João Vitor, então a gente não tem uma relação aqui médico e paciente. Eu passei em uma ginecologista recentemente para fazer um check-up, e aí eu passei para o Dr. João Vitor analisar os meus exames aqui na live, mas não foram solicitados por ele, só está fazendo essa gentileza aqui de abrir os meus exames para vocês. Então pode ser alguma coisa que esteja faltando, até que ele queira passar alguma sugestão aqui para eu providenciar, mas o que ele vai analisar é o que eu tenho em mãos, tá bom? E aí acho que ele vai começar falando um pouquinho aí dessa diferença de exames de um para outro. E aí é com você, doutor. A gente vai fazendo vou fazendo algumas perguntas aqui também no decorrer da live. Olha, vamos lá. A gente está falando de uma dieta, né, dieta carnívora, que é uma dieta rica em proteínas, mas também Uhum, é rica em gorduras. E uhum. rica em gorduras de origem animal, que são aquelas que foram demonizadas por muito tempo, né? São as vilãs. Sim, sim. E, e o colesterol é é um éster de origem animal, exclusivamente Uhum, animal. E por muito tempo se achou que você não deveria comer carne porque a carne tem o colesterol. uhum. Então, uma das primeiras coisas que a gente pode analisar no seu exame, que é interessante, são os níveis de colesterol. Tá. Porque existe todo esse medo, né? Ah, se eu tiver colesterol alto, isso vai ser um problema, eu vou ter doença do coração, eu vou ter um infarto. E não é assim. A gente sabe que não é. Uhum.
Mas, infelizmente, ainda existe na área da saúde muitos médicos que vão olhar colesterol alto e já vai fazer o diagnóstico de dislipidemia e prescrever estatina, que é um medicamento que tem inúmeros efeitos colaterais. Então, só faltam botar na caixa d'água já. Infelizmente, infelizmente. Mas, vamos lá. Eu tô com os seus exames aqui quando você começou a dieta, né? Com 1 ano. Tá. E os atuais. Uhum. O que é muito comum? É muito comum a pessoa começar essa dieta carnívora, ou low carb, ou cetogênica, dietas que vão ter mais gordura, né, que são high fat, e o colesterol subir muito. Subir a ponto da pessoa ficar com medo de parar de fazer dieta. Né? Isso não aconteceu no seu caso. Nos exames seus, né, quando você começou, o colesterol total estava 226. E hoje, gente, o colesterol total da Jade está 181. E depois de 3 anos comendo carne. O que isso significa? Isso não significa nada. Se o seu colesterol tivesse 300, 400, ia dar na mesma para mim. Por quê? O colesterol, como um número isolado, ele não significa nada do ponto de vista de risco cardiovascular. Hoje, a gente sabe que metade das pessoas que chegam no hospital tendo infarto do coração tem colesterol normal. Metade delas tem colesterol baixo, 120, 130. Então a gente já pode concluir que o colesterol por si só, o fato dele estar baixo, não é o que vai influir ou não na formação do ateroma, da placa que vai causar o infarto, né? Tá. É muito comum no meu consultório alguns pacientes que fazem carnívora ou high fat, low carb, cetogênica, que vão ter o colesterol total de 300, 400, 500. Quando que isso seria perigoso? Se a pessoa estivesse inflamada. Então, se você está inflamada, se o seu endotélio, né, que é a parte de dentro do vaso sanguíneo, está inflamada, isso propicia que o colesterol forme um ateroma, que ele se deposite ali e forme a placa que aumenta o risco cardiovascular. Agora, quando a pessoa não está inflamada, e a gente sabe que ela não está inflamada por causa de alguns exames, mas principalmente por causa do hábito de vida que ela fala, que ela tem, seja de atividade física, mas principalmente de alimentação saudável, o colesterol ele deixa de ser uma preocupação, esse número. Agora, se chegar alguém para mim com colesterol baixo, mas fala que come fritura, que come hambúrguer do futuro, que come, sei lá, suco adoçado, refrigerante, não, eu vou preocupar muito mais com ela, o risco cardiovascular dela, do que com uma pessoa que faz carnívora. O fato de você estar acima do peso já é um indício que você está inflamado? Ou existem, de fato, os gordinhos, né? A pessoa que está acima do peso, mas ela está saudável? Não existe obeso saudável. Não existe gordinho saudável. A gordura, por si só, ela vai produzir algumas interleucinas pró-inflamatórias. Então, a obesidade é uma doença inflamatória. Vai ter muita gente que está com sobrepeso, que tem, às vezes, até uma obesidade grau 1, que vai ter os exames todos normais? Sim. O que é exame normal? Exame que está dentro do valor de referência. Agora, o fato de estar dentro do valor de referência não significa que está normal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Daqui a pouquinho a gente pode falar sobre os valores de referência, que eu acho que é uma coisa muito interessante que todo mundo tem que saber. Porque eu sei que todo mundo que está assistindo a live são pessoas que têm curiosidade sobre a própria saúde, né? Não são passivas com relação à saúde. Sim. E eu acho que é o tipo de pessoa que pega o exame, já abre e já vai olhar como que tá. Mas muitas vezes a gente olha ali o valor de referência como parâmetro. E eu vou explicar por que eles não são lá muito confiáveis. A gente não pode ficar muito preso a eles. Legal. Mas, com relação à inflamação, eu acompanho uma série de pacientes que fazem carnívora, que tem colesterol de 400, de 500, e você vai ver os marcadores de inflamação, que daí você tem PCR, ácido úrico, ferritina, VHS, uma série de substâncias que no exame de sangue a gente mede, que mostraria o grau de inflamação, e assim, são os mais baixos que eu já vi. Então, a gente tem PCR ali quase indetectável, 0,01, 0,05, baixíssimo, em pessoas que estão fazendo dieta carnívora. Ou seja, elas não têm aquela inflamação crônica, que é resultado da síndrome metabólica, que é o que está matando a população do mundo. As pessoas não estão morrendo de uma vez. Elas não morrem porque surgiu alguma coisa ali e
né, o doutor Nabil Goraeb, que é um cardiologista aí de São Paulo, muito famoso na medicina do esporte, ele fala que ninguém morre de véspera, né? Ninguém morre de um dia para o outro. E realmente a pessoa que come mal, que não tem hábitos de vida legal, ela vai desenvolvendo uma síndrome metabólica, ela vai desenvolvendo uma inflamação subclínica, e daí é como se o corpo dela estivesse enferrujando aos poucos, ao longo das décadas, e daí vira aquele idoso débil, né? Aquele idoso com diabetes, com Alzheimer, com dependência, né? Então, enfim, sobre o colesterol, eu acho que é isso. Aconteceu do seu colesterol não subir, por questões genéticas, mas tem pessoas que o colesterol vai subir muito e isso não significa nada. São questões genéticas, dependendo se você tiver um alelo do gene ApoE4, esse é um exame que não é muito comum de fazer, o convênio não cobre, mas dependendo do alelo que você tiver, você vai ter uma tendência a aumentar os níveis do colesterol. E por último, né, esse colesterol que a gente pega no exame não é o colesterol molécula colesterol. A molécula colesterol é uma molécula pequenininha, que é super importante para o nosso corpo, super, super, super importante. Vitamina D vem do colesterol, todos os hormônios esteroidais, testosterona, estradiol, progesterona, pregnenolona, todos vêm do colesterol. E se você não tem colesterol, você vai estar com a produção de todos esses hormônios afetadas. Esse é um dos problemas de quem usa estatina, que é uma droga acho que eu falei um pouquinho sobre isso no último artigo que eu escrevi sobre libido e dieta carnívora. Perfeito, perfeito. Porque a pessoa que não está consumindo colesterol não vai estar com um substrato ali para... O corpo produz colesterol por conta própria. Mas se você não está consumindo, é uma fonte a menos de substrato para gerar todos esses hormônios, né? Para não falar de vitamina D, super em voga no momento, né? Que a gente sabe que a vitamina D é ótima para a imunidade. Super importante para a imunidade. E agora o pessoal começou a valorizar isso, né? E o pessoal está perguntando aqui ainda sobre colesterol, se tem que baixar. Então, você falou que tem alguns pacientes aí que estão com colesterol mais alto. Não é o meu caso. O meu até baixou do primeiro ano para o terceiro, né? Mas o pessoal tem essa preocupação de que se precisa fazer alguma coisa para baixar. Exatamente, não precisa. Pode ficar tranquilo. Se você não estiver inflamado, se você tiver uma alimentação limpa, um hábito de vida legal... se você não tiver... Isso a gente faz com o exame de sangue. A gente olha como está a PCR, a gente olha como está homocisteína, VHS. Estando tudo legal, não me preocupo com o seu colesterol, né? A gente tem alguns exemplos. O Shawn Baker, né, que é um médico canívoro lá dos Estados Unidos, que a gente segue ele. Ele tem colesterol alto e ele foi fazer o score de cálcio, que é justamente o nível de cálcio, né, o nível de entupimento das artérias, digamos assim, e deu 0. Acho que o Paul Saladino também fez, né? O Paul Saladino é outro. Então, assim, sabe, o colesterol, ele está envolvido na formação da placa do infarto, mas não o que vai definir se a placa se forma ou não é o valor do colesterol no exame. Então, eu fui formado na faculdade para abaixar colesterol se ele tivesse acima de 200, 220. E então, para mim foi muito difícil. No meu primeiro ano eu já teria tomado estatina. Assim, você sendo jovem, a gente é orientado a mandar cortar carne só. Mas... Meu Deus, eu prefiro a estatina, doutora. Mas é assim que é. Então, que fica essa mensagem, né? Eu acho, para todo mundo levar. Que é difícil ainda, vai ter muito médico que vai ter essa questão de querer baixar colesterol a todo custo, mas a gente sabe que os efeitos colaterais da estatina são bem piores do que os possíveis de um colesterol alto, né? Então, é para ficar tranquilo. E por que dá essa variação? Por exemplo, no meu caso, no primeiro ano ele estava maior e agora perto do terceiro ele deu menor. O porquê que acontece essa variação? Se eu fizer esse exame várias vezes ao longo do ano, cada um vai dar uma referência ou é algo estático? Olha, eu diria que talvez cada um vai dar, não fica sempre igual. Ele vai variar dentro de uma faixa. Às vezes o que você comeu nos dias anteriores, às vezes você comeu uma carne mais gorda, enfim, às vezes você comeu torresmo, isso influi um pouquinho sim, sabe? Mas o que a gente tem aqui? Além do colesterol, um outro exame importante para a gente olhar são os triglicérides, que são gorduras também. O que tá falando? Colesterol é uma molécula pequenininha, e esse colesterol que a gente mede no exame de sangue não é o colesterol molécula, é a lipoproteína. O colesterol ele é transportado na nossa corrente sanguínea em várias bolinhas, que são bolinhas de gordura com proteínas. Então, é uma lipoproteína. O HDL é que é de high density, alta densidade, então ela é pequenininha. O LDL é de low density, ela é um pouco maior. Tem a very low density, que é maior ainda.
tem a intermediária, enfim. E tem os triglicérides, que são gorduras totais no plasma, né, na corrente sanguínea. Tá. Os triglicérides, eles têm uma relação muito interessante com o colesterol. Então, vai ficar a dica aí para todo mundo, para quem está na dúvida se, meu colesterol está 250, 300, isso é perigoso ou não? Eu vou ensinar um macete aqui para tranquilizar vocês, que é o seguinte, se a relação HDL, que é o colesterol bom, né, entre aspas, porque não existe colesterol bom ou ruim, existe colesterol. Se o HDL estiver, se o triglicérides for até o dobro do HDL, isso significa que o seu equilíbrio lipídico está legal. Isso significa que você não está tão inflamado, isso significa que você não está comendo tanto carboidrato. Por quê? Quando você come carboidrato, o triglicérides sobe. Então, o que eu diria no seu... Por exemplo, a sua relação hoje. O seu HDL está 55. Então, o seu triglicérides poderia estar, teoricamente, até 110. Ele está 43. Então, assim, tranquilo. Com um ano de dieta, o seu triglicérides estava 80. Então, assim, ele estava um pouquinho mais né? alto. Ele diminuiu consideravelmente. Então, isso é um sinal de que quanto mais tempo de dieta você está fazendo, menos inflamado você está. Pode ser. Pode ser porque naquela época a sua dieta não era tão... Ela era mais permissiva. Sei lá, você tomava vinho, você tomava... Não sei. Vinho não sei se você toma ainda. Não, vinho não, mas naquela época eu consumia álcool, consumia café, assim, com moderação, mas consumia. Hoje esse exame reflete basicamente carne vermelha, até porque é bem difícil eu comer frango e comer porco, eu como, mas é menos, e agora só com água. Então essa foi a diferença aí do primeiro ano pra cá. Então, assim, interessantíssimo essa... É uma coisa fácil, né? É uma coisa pra você bater o olho, qualquer um faz. Se o HDL, se o triglicérides for até o dobro do HDL, eu fico tranquilo. Então, além desses fatores, né, exames de inflamação, que não são todos os médicos que pedem, né? PCR ultrassensível, VHS, homocisteína e outros que são indicativos de inflamação. Se por acaso o seu exame não tiver, com certeza ele vai ter ali triglicérides e colesterol, triglicérides e HDL. E daí você já consegue ver essa proporção. Se o seu triglicérides estiver muito alto, daí é sinal de que você tá fazendo alguma coisa errada, tá com alguma inflamação ali. E isso também depende de quanto tempo tem na dieta, né? Porque às vezes a pessoa faz um mês e já corre para fazer exame. Eu não sei se é o tempo já adequado para que ela veja uma diferença. Tanto é que eu esperei um ano para fazer exames, né? Sim. Então, acho que o tempo também que você tem de dieta influencia bastante. Às vezes isso tá refletindo uma inflamação que você já tem há muito tempo, né? Com certeza. E eu recomendo, assim, quem estiver começando na carnívora, faz o exame antes, assim, faz agora. Só para ter esse parâmetro, assim, para você ter, para você saber. Para você saber, comparar. Né? Para jogar na cara de quem falar que você vai morrer, enfim. Agora vamos lá, tipo, carnívora, proteína, isso vai destruir seus rins, né? É uma coisa que se fala muito também, né? Não, proteína, rim, não, isso é perigoso. Acho que é uma das coisas que eu mais ouço. Você, né, que come 1 quilo de carne todos os dias, que tem ali, no mínimo, 250 gramas de proteína, né? Sim, fica nessa faixa. Você deve pesar, sei lá, 60, não sei exatamente. Eu peso 52 quilos. 52, pois é. Então, assim, você tá comendo, poxa, quase 4 gramas de proteína por quilo. Fica bem, né? alto, porque eu não como mais ovos também por causa da acne, né? Então eu fico só com carne. Às vezes o pessoal acha que 1 quilo é muito, mas quando você joga, por exemplo, num Fat Secret, muitas vezes isso fica em 1.500, dependendo da carne, 1.800 calorias, então não é tanta coisa assim. Então, esse tanto de proteína, ele vai estragar os seus rins, vai fazer alguma coisa? A gente sabe que não. A gente sabe que não, mas a gente tem os exames aqui. Ureia 31, super tranquilo, e creatina 0,59. Então, assim... Isso é do primeiro ano ou é de agora? Que esse é de agora. Estragou agora. Depois de 3 anos, então, não comendo estragou carne, ainda. você tá com uma creatina de 0,59. Então, não só não estragou, como não deu nenhum sinal de sobrecarga, né? Legal. E a gente tem o ácido úrico, o famoso ácido úrico. Quem tem ácido úrico não pode comer carne, quem tem gota não pode comer carne. E vamos destruir esse mito também. Gente, ácido úrico, ele tem a ver com inflamação. Ele é um marcador de inflamação também. A pessoa que tem síndrome metabólica vai ter o ácido úrico alto. Por que a pessoa que tem ácido úrico alto come carne e desencadeia uma crise de dor, de gota?
Porque a pessoa já estava ali no limite. Então, já estava no limite, comeu um pouquinho de carne, o metabolismo da carne vai aumentar as purinas, e daí o ácido úrico sobe, e daí a pessoa que já estava no limite ali é a gota d'água para desencadear a gota. Ácido úrico da Jade, que come carne há 3 anos, só carne. 3,7. É bom super, isso? super, super legal, né? Então, assim, é um valor baixo. É um valor baixo. Se tivesse mais alto, não teria problema, sabe? Poderia estar... Deixa eu ver se tem aqui nos antigos seu, que eu anotei algum. Depois eu acho aqui. Mas, enfim, se tivesse 5, se tivesse 6, não tem tanto problema. Porque vai estar alto por causa do metabolismo da purina e não pela síndrome metabólica. Então, quando a gente olha o resultado de exames, isso qualquer valor de exame, a gente tem que pensar por que o valor está nesse valor ou por que ele está em qual valor. Então, por exemplo, uma pessoa que quase não come carne, que é a maioria da população, come mais arroz, biscoito, pão e um pouquinho de carne ali de vez em quando, e está com ácido úrico alto, eles têm que pensar o que está fazendo o ácido úrico subir. É inflamação, é degradação de hemólise celular, é DNA sendo degradado em purina, faz o ácido úrico subir. Agora, uma pessoa saudável, que só come carne, isso explicaria o ácido úrico até estar alto. E nem foi o seu caso, mas se tivesse 5, 5,5, 6, tranquilo também, sabe? Gente, tô falando muito aí, Jade, se quiser trazer alguma coisa também. É isso, tá elucidando aí. Acho que essa é uma preocupação grande, né? Tem muita gente que chega super inflamado na carnívora, bem acima do peso, aí fala assim, eu tenho um ácido úrico elevado, o médico falou que é para eu parar de comer carne, né? Mas aí a pessoa fala assim, mas eu quase não como carne, então é bem o que você comentou. Como é que, se o problema era carne, mas a pessoa não tá comendo, sabe? Já faz tempo que ela não come carne, não foi comendo carne que ela engordou. Então, como é que carne pode ter sido o problema, né? Exatamente. Então, assim, super tranquilo, sabe? E eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre como são definidos os valores de referência de exames laboratoriais. Porque eu quero que todo mundo que está nessa live leve essa mensagem para casa. Tipo assim, o exame é uma coisa, você é outra coisa, né? A medicina não trata exame e você não deve encarar o exame como um diagnóstico taxativo, como uma coisa, ai meu Deus, o exame está alto. Porque você tem que entender o que está causando o exame ficar daquele jeito. Então, no seu caso, né, o ácido úrico, que nem está alto, mas se ele tivesse alto, ele está alto porque você está comendo mais carne. Isso é de se esperar. Agora, uma pessoa que não come carne e está com ácido úrico alto, síndrome metabólica. Isso aí tá pior, né? Colesterol, mesma coisa. A pessoa está com colesterol alto, quase não come carne. O que está fazendo esse colesterol subir? Será que está comendo muito carboidrato? Será que está comendo muito óleo vegetal, margarina, futuro burger, fritura, né? E daí o colesterol está subindo às custas de uma gordura que é muito inflamatória, que são os ômega 6 da vida, né? Agora, se o colesterol seu está subindo, porque você está comendo mais colesterol, porque na carne tem colesterol, né? Mas não tem nada no seu corpo que está fazendo inflamação, gente, esquece esse colesterol, ele pode estar 500, tá? Não vai nos preocupar. Como são definidos os valores de referência? Eu vou fazer um desenho aqui rapidinho, que é o seguinte, a maioria dos valores de referência de exames laboratoriais são definidos pelo que se chama curva normal. Então, quem é da matemática, da engenharia, vai entender isso, que é o seguinte, eles pegam a média da população, vê como que está ali os valores laboratoriais daquela média, põe um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e considera que todo mundo que está naquele intervalo ali de 95% da população está normal. E os que estão nos extremos, 2,5 para cá, 2,5 para cá, seriam os anormais. Então, como que funciona? Deixa eu ver se vai dar para ver aqui. É mais ou menos esse gráfico. Essas aqui são os valores da população, a média está aqui. E daí eles põem um pouquinho para cá, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo da média. Eles consideram que quem está para cá, esse pouquinho aqui que está aqui, que dá 2,5%, está acima do valor de referência, e eles consideram que quem está na parte de baixo está abaixo. Abaixo do valor de referência. Eu não sei se ficou espelhada a imagem, acho que sim, né? Não, enfim, mas dá para ver, dá para ver, né? Dá para entender, sim. Então eles consideram que eles faz exame de sangue da população inteira, né? Da população inteira, eles pegam, sei lá, 2.000 pessoas e dosam. Daí dessas 2.000 pessoas,
os 95% que estão nesse meio, eles consideram normal. Quem tiver muito alto ou muito baixo, eles consideram anormal. Só que é uma população doente. Doente, é isso que eu ia falar. Então, eu tô assim, sendo usada como referência, mas no meio, junto comigo, tem um monte de referência também que não é boa, né? Exatamente. Então, se você chega ali pega um tanto de gente doente e pega aquela média ali e fala, ah, não, considera que tá todo mundo normal, você já começou errado. Você já está fazendo uma extrapolação errada. Então, os valores de referência, eles são definidos assim. Então, muitas vezes acontece da pessoa ter, sei lá, o hormônio da tireoide, que o seu estava ótimo, eu nem anotei aqui, mas estava super, super, super bem. Se a pessoa está com o hormônio da tireoide dentro dos valores de referência, sei lá, o valor de referência vai até 4,5, 5,5, dependendo do laboratório. E o dela está 3,5, 4. Se ela olhar pelos valores de referência, e alguns médicos vão fazer isso na pressa, na correria, ou por preguiça mesmo, eles vão falar, ó, não, sua tireoide está boa, está dentro do valor de referência. Mas ela vai ter todos os sintomas. Ah, cabelo tá caindo, eu tô engordando, tô sentindo frio, minha unha tá fraca, tô com uma indisposição, tô com uma fadiga, uma fraqueza. Ela tá com sintomas clássicos de hipotireoidismo. Só que, para ela já tem os sintomas de hipotireoidismo com um TSH de 3,5, 4. Certo. Tem pessoa que vai ter o TSH nesse mesmo valor e vai estar bem. Isso é a individualidade biológica de cada um. Só que se você pega e faz diagnóstico só rigidamente ali pelos valores de referência, você vai fazer essas aberrações. E o caso do colesterol é a maior aberração que a gente tem. As estatinas são os remédios mais vendidos do mundo, né, que são os remédios para baixar o colesterol. São preconizados para todo mundo que tem colesterol acima de 200. E há um tempo atrás tinha um movimento que queria baixar o limite do colesterol para 190. Ou seja, mais pessoas iam estar tomando remédio, mais pessoas iam estar com diagnóstico de... Eu acho que nesse exame não consta 190 a referência do laboratório? Eu acho que tá 190, dá uma olhada. Deixa eu ver... Se eu não me engano, 190, tá 190. O seu tá 190 já. Então a referência, esses daí já atualizaram, já diminuíram mais ainda, daqui a pouco tá 100. Então assim, abaixa a régua para mais pessoas entrarem, né? É o remédio mais vendido do mundo, a estatina. Sim. E é um dos remédios assim, que causa uma série de efeitos colaterais por uma série de mecanismos, né? Um deles que a gente já falou, ele abaixa o colesterol e, por causa disso, uma série de hormônios ali, neuroprotetores, vão estar deixando de ser produzidos na quantidade adequada. Estatina comprovadamente aumenta a resistência insulínica, então pode causar diabetes. Risco de depressão, demência. Risco de depressão, demência por falta de esteroides. Impotência. Coenzima Q10, a estatina bloqueia a nossa produção natural de coenzima Q10. Então, dores musculares, na panturrilha principalmente, são super comuns. É o efeito colateral mais comum da estatina. Muitas vezes a pessoa aprende a conviver com aquela dor, mas, pô, é chato. A pessoa fica com dor na perna o dia inteiro. Acorda com dor na perna e esse é um efeito super comum. É mais que 10% esse efeito. Então, assim... E a gente tem uma questão, né, que é o número necessário para tratar. Que é uma questão assim, quantas pessoas têm que tomar estatina para uma evitar de ter um infarto? Esse número é acima de 100. Então, 105 pessoas têm que tomar estatina para uma deixar de ter um infarto. Então, você está dando um remédio que vai causar uma série de efeitos colaterais para 105 pessoas. E só vai ajudar uma, né? Não é à toa que eu falei que as pessoas que chegam no colesterol no hospital com infarto, metade tem colesterol normal. Um grande estudo foi feito também, ao longo de anos e anos e anos, para comparar a mortalidade entre as pessoas que usavam estatina e as que não usavam. E eles morreram igual. A estatina não preveniu, não diminuiu, não deu mais... Não diminuiu. Expectativa de vida. Então, assim, mas tirou vida da pessoa, né? A pessoa com dor, pô, ela tem menos vida. A pessoa com resistência insulínica, ela, pô, vai ter um problema. Com certeza. A pessoa que envelhece e desenvolve um Alzheimer, pô, que triste, né? Para a pessoa, para a família, para todo mundo. Então, essa é a questão do colesterol, né? Se você, dependendo do critério, se você tem colesterol acima de 200, você vai ter que tomar estatina, mas não é. Igual eu falei, eu acompanho pacientes na carnívora que tem colesterol de 400, 450, score de cálcio zero, inflamação mínima, inexistente, porque a dieta é anti-inflamatória, né? E, gente, fica tranquilo.
sabe? É difícil, eu sei que esse negócio de colesterol é uma coisa que a gente vem ouvindo faz muito tempo. A gente ouviu a vida fato, inteira e depois, na hora que a gente pega o exame ali, bate o medo. Você sabe que... E acontece assim, a pessoa emagreceu, ela perdeu tipo 20, hoje eu recebi um outro depoimento, a pessoa perdeu 30 e poucos quilos na carnívora, ela tá incrível, saúde mental, física e tal. Aí ela vê o colesterol 400 ali, ela já desespera. Fala, meu, essa dieta não é pra mim. Aí volta a comer tudo que ela comia antes, com medo do colesterol, engorda tudo de novo, mas aí agora pelo menos ela tá numa outra dieta que é mais saudável, né? Exatamente. É que o Paulo fez até um comentário aqui, né? São médicos desatualizados, né? Infelizmente, a gente entra na faculdade, Sim. a gente acredita naquilo, mas a ciência evoluiu e descobriu que aquilo não era verdade, né? Hoje a gente Sim. sabe que teve uma manipulação ali para, né, para indústria da margarina, do óleo vegetal e Sim, das estatinas, açúcar. do açúcar, né? Por muito tempo, pô, até, gente, em 2015, foi descoberto agora, essa semana, que saiu a conclusão da investigação. Mas em 2015, 2016, Coca-Cola estava patrocinando estudo, falando que açúcar não fazia mal, que você podia beber Acho que o refrigerante Food adoçado. Lies postou isso, né? Esses dias, essa Foi. reportagem E aí. assim, coisa que a gente já sabe faz tempo, assim, que açúcar Sim. vai ter uma série de consequências, o açúcar refinado, principalmente. E a Coca-Cola, em 2015, ainda tentando convencer as pessoas do contrário, né? Uhum. Manipulando estudo, comprando o pesquisador. E, gente, compra o pesquisador mesmo, sabe? Compra e... Sim. Principalmente nos Estados Eu Unidos, que... advoguei por muito tempo para a indústria farmacêutica, então eu sei bem como é que as coisas funcionam, porque eu trabalhei com isso muito tempo. E assim, não, mas é um estudo de Harvard. Eu falei, gente, Harvard não é incólume, ela está envolvida também, Sim. infelizmente, porque são pessoas que nos Estados Unidos, por exemplo, o funding, né, o financiamento das pesquisas vem principalmente de empresas privadas. De Então, se eu instituições, sou, sim. se eu sou um professor universitário, um pesquisador lá, eu tenho que bater na porta de várias empresas e falar, ó, patrocina minha pesquisa aqui, é interessante, tudo. E muitas vezes a pesquisa, a empresa fala assim, ó, pô, mas o que você vai descobrir não é interessante para mim. Você Uhum. não quer descobrir o contrário, não? E por aí vai. Ah, mas revisado por pares. Tá, eu vou publicar um artigo, eu escolho quais outros especialistas eu quero que revisem meu artigo, né? Sim. Então tá. Ah, vai para revista. Tá, quem que são os revisores da revista? Enfim, isso eu acho que é um assunto para uma outra live, mas eu estou estudando muito sobre isso Sim, recentemente, legal. que Vamos marcar. a indústria, o que a indústria, ela já viu que não dá para competir com a ciência, uma hora a verdade aparece. Então, o que eles estão fazendo agora? Seja indústria alimentícia, indústria farmacêutica, eles estão querendo fazer com que a dúvida vença sobre a ciência. Uhum. Então, eles não querem te convencer de A ou de B. Eles querem que Uhum. você fique na dúvida. É exatamente isso E que aí acontece com você a ficar gente. na dúvida, você vai continuar fazendo o que você está fazendo, vai dar na mesma, né? E daí você fala, pô, mas não, a Jade falou isso, mas eu vi sei lá, no bem-estar outra coisa diferente. Tipo, não, Uhum. quem que tá certo? Ah, a Jade falou isso, eu vi em outro perfil aquilo. E eles estão começando a explorar isso. Então, eles não querem mais chegar e te jogar um estudo aqui, ó, beba Coca-Cola, que Coca-Cola não faz mal. Eles já desistiram disso. Eles querem fazer com que a dúvida paire. E é o que Uhum. acontece com todo mundo. Pô, você tá super saudável, super bem, aparece um colesterol de 300, pô, não, dúvida. Você já fica Sim. inseguro, sabe? Aí já volta a comer um Então, monte de besteira. infelizmente é isso que acontece. Mas, E aí, do meu exame, tem mais alguma coisa para comentar? Por exemplo, da ferritina, que acaba sendo uma dúvida, né, ótimo, perfeito. geral aí do pessoal. Fala assim, não vai aumentar a minha ferritina? Ou já vem para carnívoro com a ferritina alta? Então, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O que é ferritina? Ferritina, grosso modo, são os estoques de ferro do nosso corpo. Tá. Então, o nosso corpo ele tem ferro em uma série de substâncias, mioglobina, hemoglobina, né, as mais famosas, e uma parte do ferro fica ali estocada para quando o corpo precisar sintetizar novas moléculas que vão levar o ferro. Uhum. Então, a gente tem esse estoque, a ferritina. O que faz a ferritina aumentar? Se a gente tiver mais ferro na nossa corrente sanguínea, a ferritina vai aumentar. O que pode causar a gente ter mais ferro na nossa corrente sanguínea? Pode ser porque você está consumindo mais ferro, mais carne? Pode.
Pode ser porque você está tendo algum grau de degradação hepática, suas células do rim, dos fígados estão morrendo? Pode. Uma coisa tem a ver com a outra? Não. Não. Então, uma coisa é a sua ferritina aumentar, porque muita gente acha que ferritina alta é perigoso, que seria um sinal de inflamação. É perigoso para uma pessoa que tem uma esteatose hepática, a ferritina vai ficar mais alta, significa que está tendo morte de hepatócito ali. Então, isso vai liberar mais ferro na corrente sanguínea. A ferritina aumenta. Pode ser uma doença rara genética, que é a hemosiderose ou hemocromatose, que causa uma degradação, uma degeneração de hemácia, de glóbulo vermelho, então a ferritina aumenta também. Mas, se você estava com a ferritina normal ali, começou a fazer carnívora, a ferritina subiu, é simplesmente porque você está comendo mais carne, você está comendo mais ferro, os estoques de ferro vão aumentar. Então você precisa de mais ferritina para estar guardando esse ferro. Simplesmente isso. Tem relatos, olha que interessante, pessoas que tinham ferritina muito altas, a ferritina estava alta, por razões inflamatórias, estilo de vida não muito legal, principalmente alimentação muito ruim, então a ferritina ficava alta. Entrou para carnívora, a ferritina diminuiu. Não é que ela ficou baixa, mas ela voltou para valores aceitáveis. Diminuiu, voltou para... Então, sei lá, tinha uma ferritina de 600, 700. Vamos acabar com a inflamação sua, vamos ver o que acontece. Pá, ferritina volta, 300, 250. Então, eu acho que é para a ferritina, assim como o colesterol, assim como o ácido úrico, a gente tem que ver se o valor... Tem que olhar num contexto, né? Não olhar isoladamente, que às vezes o que o médico faz é pegar o lápis, né, e só ir riscando o exame, tipo, meio que bate ou não bate, mas parece que ele não tá interpretando o que ele tá vendo de modo geral, o conjunto, e ele não tá olhando para a pessoa que tá lá, ele só tá riscando ali o exame com o lápis, né, para ver se entra ou não entra. Pô, e se fosse para fazer isso, o computador faz, o laboratório, o robô faz. Não, a própria pessoa faz, a própria pessoa, não precisa nem ir até lá, né? Então, a gente tem que entender isso. Os valores dos exames, eles têm a ver com o seu estado geral de saúde. Que fique bem claro, né, que não é porque você... Eu falei aqui várias vezes, seu colesterol está 400, não se preocupa. Não se preocupa se você está na carnívora, se você tem um estilo de vida saudável, se você não come. Agora, se você tem uma obesidade, se você tem uma síndrome metabólica, seu colesterol está 400, pô, daí é perigosíssimo. Daí é alto risco para evento cardiovascular. Que fique bem claro, né? Depois alguém pega só esse trecho, tira do contexto. Sim, sim. Tem que assistir a live inteira. Tem que assistir a live inteira, né? Mas tinha uma outra coisa que eu esqueci de falar, que era só uma observação também. E aí você tem o meu valor, que o pessoal tá perguntando aqui. Pode passar para o pessoal como é que tá. Vamos lá. Ferritina 262, 262. Acho que é 262 ou é 262. Tá. Dentro de uma referência que vai até 446. Então, assim, tá super legal. Seus exames, Jade, estão super legais. Não vou precisar virar vegana, então. Assim, se você quiser fazer uma experiência, eu acho que vai ser muito interessante, sabe? Eu acho que vai ser super legal. Você me acompanha nessa experiência? A gente podia fazer um reality, igual aquele cara que fica um mês comendo o McDonald's, né? A gente podia ficar um mês de vegano e ver o que muda nos nossos exames, Nossa senhora, difícil aguentar esse mês inteiro, né? Eu não sei se eu tenho coragem, não. Teve um cara, ele chama Drew Manning. Drew Manning? É aquele famoso cara que era super personal trainer, sarado, dele engordou de propósito durante 4 meses, pra ele saber como que ia ser emagrecer, e foi super difícil, né? Eu já vi. Eu acho que quem testou a dieta vegana uns dias pra fazer conteúdo foi os meninos do Senhor Tanquinho, não sei se foram os dois, agora também não tenho certeza se foi vegano ou foi vegetariano, mas eles fizeram um teste. Eu não aguento, eu tava torcendo pros meus exames estarem em ordem, porque eu não queria deixar de comer carne. Pode continuar, sem problemas. Beleza. Da ferritina você comentou, então falou que tá tudo certo, tá dentro do esperado, né? E da vitamina D? Eu não faço suplementação, porque eu queria ver se só com a alimentação e com a exposição solar, ainda assim eu ia ficar deficiente. Então, comenta um pouquinho sobre isso também, se o valor de referência é o ideal, se vale a pena suplementar. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A sua vitamina D deu 33.
O que é Sem 33? suplementação, tá, pessoal? Sem suplementação. É só tomando sol e comendo carne. Porque para produzir vitamina D você precisa de colesterol. O colesterol da carne ajuda. O valor de referência de vitamina D, ele é considerado legal acima de 30. Tá. E é considerado seguro até 100. Mas isso é um valor de referência muito controverso mesmo. A gente já tem algumas evidências de que se o valor ficar um pouco mais alto, é melhor. Seja para fins hormonais, seja para fins de imunidade, seja para uma série de outras vias metabólicas onde a vitamina D é um cofator, né? Uma vitamina. Então, assim, eu, pessoalmente, gosto de manter ela ali por volta de 50, 60, talvez. Então, a sua, eu diria que tá mais para baixa, sabe? Tá. Mas tá dentro da referência, mas se suplementasse ficaria maior. Mas você consegue atingir esses níveis mais altos? Porque eu sempre procuro fazer as coisas sem suplementação, justamente para eu testar se há dependência de suplementos ou não. Então, o que eu queria saber, por exemplo, esse nível mais alto, eu só consigo via suplementação ou você vê essas referências sem suplementos? É possível, sem suplemento, você subir a sua vitamina D. Eu Mas subi do primeiro exame para esse, né? Então subiu. consta mais do que... E aí o pessoal tá falando, toma banho de sol. Eu tomo banho de sol praticamente todos os dias. Tem alguns estudos, né, que mostram pescadores lá do Nordeste que ficam o dia inteiro no sol, eles têm vitamina acima de 100, vitamina D, né? Legal. Mas toma sol o dia inteiro. Aí eu tenho que trabalhar no sol. Exatamente. Mas aí a gente volta, né, a esse hábito ancestral que é tão esquecido nos dias de hoje, que é tomar sol. A gente precisa tomar sol, né? O sol virou o vilão do câncer, do envelhecimento, etc., câncer de pele, né? Mas se você tomar sol 10 minutos por dia na hora do almoço, pô, já tá ótimo, né? Já tá ótimo. Se conseguir expor, né, uma área maior do corpo, melhor ainda. Mas a gente fala que 10 a 15 minutos de sol ao meio-dia equivale a uma suplementação de 10 mil unidades de vitamina D. Né? Então... E tem algum outro fator que influencia você ter menos? Porque, por exemplo, eu não suplemento para poder observar no exame se ia estar baixa ou não. Mas eu sou uma pessoa que toma sol já praticamente todos os dias dentro dessa recomendação de tomar ao meio-dia, de não usar o protetor solar, de se expor por 15 minutos ou mais. Às vezes eu fico até mais tempo. Então, tem algum outro fator que influencia ter níveis mais baixos ou não? Tem outro fator, que é a cor da pele, né? Mas, tanto que evolutivamente as pessoas nativas dos polos, né, do Ártico, elas têm a pele bem clara, justamente para conseguir captar o máximo ali de raios solares para converter a vitamina D. Mas o que eu diria? Olha, você toma sol o suficiente todos os dias? Toma. Tem uma dieta super saudável? Tem. Vida legal? Tudo? Sim. Então, assim, o seu corpo estabilizou em 33. 33 está sendo legal para você, sabe? Está sendo suficiente. Você não tá ficando doente, você não tá ficando gripada, você não tá tendo que tomar antibiótico, você não tá com imunidade baixa, cabelo não tá caindo. Que a então, última assim... vez que eu fiquei doente, sei lá, foi em 2016. Porque mesmo em low carb, ou de low carb cetogênica para carnívora, nunca mais tomei remédio, nunca mais precisei ficar internada, nada. Nem espirro, que eu espirrava demais antes, nem isso. Observação super legal do Gabriel aqui, ó. A gente tá no inverno, né? No inverno a incidência de raios solares é menor. Então, também vai diminuir sei lá, se a gente fizesse esse exame, você fez em julho agora, se a gente fizesse em janeiro, talvez viesse bem mais alta a sua vitamina D. Sim, pode ser. Maravilha. E assim, de forma geral, avisa para sua mãe que sua saúde tá ótima, que a filha dela não vai morrer, que tá super legal, super saudável. Minha mãe tem muita preocupação ainda com as carnes, assim, a gordura da carne, de ter que tirar a gordura da picanha, de ter que comer umas carninhas mais magras, assim. Então, é aquela história, né, de você ouvir isso a vida inteira
E aí você fica preocupado nesse sentido, né? Não conseguir desapegar dos dogmas que você aprendeu. Mas tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, quando a gente fala, lógico que eu indico sempre para os meus seguidores, quando aparece pergunta assim, vê meu exame, isso, aquilo, que exame que eu faço, eu já copio o teu Instagram e já colo lá e falo assim, ó, fica de olho, a hora que abrir consulta você marca. Mas, de modo geral, tem algum exame que vale a pena a gente fazer? E aí, antes de falar sobre isso, o doutor aqui, Rogério, perguntou sobre a B12. A minha, como é que tá? Tá em ordem aí? Ou tô precisando de suplementação, igual quem não come carne? Sua B12 está ótima. Uma coisa que acontece muito na carnívora é a B12 subir demais. E daí pode causar o que a gente chama que é hipervitaminose. Isso acontece em quem come muito fígado. Então, a hipervitaminose de vitamina B12, ela geralmente se manifesta por alguma alergia cutânea. Tá. Então, deixa eu achar a sua B12 aqui. Mas ela tava bem legal, assim, dentro da referência. Não tava alta, apesar de você consumir fígado com uma certa frequência, né? Mas... deixa eu achar aqui B12. Ah, não. Poxa. Abri o exame errado aqui, peraí. Esse é o seu. Tá. 837. O seu exame não veio com referência máxima, sabe? Tá. Tá aqui, maior que 300, bom. Mas a referência máxima, geralmente, ela vem ali em 900 e pouco, sabe? Certo. A sua deu 837, 837. Eu já vi a pessoa ter reação de hipervitaminose com 1.400, sabe? Tá. Eu já vi pessoa com 2.000 também não ter nada. Então, é muito, muito individual. A gente até conversou um pouquinho, porque a do Lucas deu mais alta, né? Mas exatamente. A gente conversou e assim, ele nunca teve nenhuma reação, nada que pudesse causar alguma preocupação. Então, o que você falou, pode acontecer de aparecer alguma manifestação de hipervitaminose com uma referência mais alta, como também pode não acontecer, né? Exatamente. Tá. E aí, nesses 10 minutinhos de live que a gente ainda tem, o que você acha que vale a pena observar? E assim, a gente tem que fazer exame toda hora, sabe? Porque quando eu fiz 1 ano de carnívora, vi que estava tudo bem. Daí agora eu refiz esses exames com quase 3 anos de dieta. A gente tem que ficar refazendo de quanto em quanto tempo? Ou isso depende muito de você ter alguma condição de saúde, que você precisa de um acompanhamento? Como é que fica? Olha, vamos lá. Eu sou um biohacker, né? Eu gosto de quantificar tudo que é possível na minha biologia. Então, eu faço exame de sangue o tempo todo, sabe? O tempo todo. Ainda mais que eu sou médico, então assim, eu prescrevo, eu carimbo, eu vou lá e faço. Então, poxa, eu não passo 3 meses sem fazer, sabe? Eu acho muito, muito legal. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez por ano. Justamente para você, ainda que você não esteja sentindo nada, né? Tá. Não é que você tem que fazer um check-up todo ano, mas eu acho que é legal para você primeiro ter aquela referência, para no futuro você ter a sequência de exames, e daí você vai vendo se é alguma coisa... Foi até o que você perguntou se eu tinha exame de antes da carnívora. Eu falei assim, cara, eu até devo ter, mas sabe Deus onde, né? Agora não, agora eu já tenho uma pastinha que eu vou salvando todos os exames e tal. Mas antes eu não tinha, então eu não sei dizer como é que estavam antes. Eu imagino que tudo bem, porque eu nunca fui uma pessoa muito nunca fui acima do peso, nunca tive nenhum problema de saúde, assim, mega grave. Então, era sempre exames aqueles de rotina, né? E se fosse alguma coisa estranha, com certeza algum médico já teria me falado. Exatamente. Por exemplo, eu tenho o global de leucócitos baixo. Teoricamente, é a leucopenia, que teoricamente pode ser interpretado como baixa imunidade. Mas não é. Eu pego o exame meu de 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer low carb, estava baixo também. Antes disso, estava alto. Porque eu tinha mais leucócito e mesmo assim eles não estavam dando conta de manter minha saúde. Porque eu ficava doente o tempo todo, tinha que tomar um antibiótico. Depois que eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável, eu fazendo jejum, autofagia, tudo, os poucos leucócitos que eu tenho estão dando, conseguindo com sobra, com facilidade, manter a minha saúde. Mas por que é legal eu ter esses exames? Porque se eu tivesse feito meu último exame em 2015
E daí tava lá, leucócito 6.000. E daí eu venho, faço o exame hoje, vem com leucócito de 2.500, pô, eu assusto. Ó, caiu Uhum. muito. Agora não, como eu tenho esse tanto de exame com a frequência, eu vou vendo uma tendência. E daí, às vezes, o exame tá um pouco acima da referência, mas eu vou olhar, um ano atrás também tava, depois também tava, então Legal. é meio que o meu Você vai basal, né? acompanhando. Uhum. Você chegou a fazer teste de dieta carnívora por um tempo para fazer exames e ver os seus, como é que ficavam? Não, carnívora mesmo eu nunca fiz. Estrita Só, não, só nunca carne. fez. É. Uhum. Mas eu nunca fiz assim, por questão de praticidade mesmo, assim. Nem sempre eu tô preparando meu almoço, meus alimentos. Às vezes Às come na vezes, rua, alguma coisa às vezes assim, aí você acontece de comer na meio. rua. Uhum. Então, mas assim, não descarto fazer. Eu já faço uma coisa muito parecida, né, com o carnívoro, mas, mas como de tudo. E não Uhum. descarto um dia fazer essa experiência, com certeza. Não tem medo nenhum de Legal. fazer. Maravilha. E aí você tá com a tua agenda de atendimento aberta? Como é que tá? Porque até eu ia te indicar uma vez um paciente, ele falou assim: "Ah, mas acho que ele não tá atendendo, tava com a agenda fechada". Tu abriu de novo? O pessoal tá conseguindo marcar com você? Sim, a minha consulta não é uma consulta isolada, é um acompanhamento de 4 Tá. meses. Porque eu acho que é Uhum. o que dá mais resultado, sabe? Certo. Muitas vezes uma consulta isolada depois não põe em prática, não dá seguimento, daí perdeu o tempo seu e Você meu, vai né? lá só receber a bênção, né? Então, é um acompanhamento de 4 meses. O link não tá na bio, eu tinha tirado, não coloquei de novo, mas tá nos Tá. stories. Eu Mas o coloquei no pessoal stories lá consegue te hoje. mandar direct também. Você tá atendendo por telemedicina porque tá permitido, né? Exatamente. E daí dá para atender no Brasil todo, as receitas vão todas online, com assinatura digital. Uhum. Uhum. E, enfim, eu acho que a telemedicina é uma coisa legal, acho que ela veio para ficar. Provavelmente a pandemia passe e vai continuar. Tomara que sim. Isso é muito bom. Então, você está conseguindo atender e está com a agenda aberta para esse mês aqui, para setembro? Como é que tá para quem quiser marcar contigo? Tá aberto enquanto tiver aberto, assim, porque Ah, eu tá. tenho, né, Depende do número de pacientes, né, que você atende, a demanda. exatamente, eu costumo abrir todos os meses, né, porque daí, tipo, à medida que vai acabando 4 meses de um, se ele não renovar os 4 meses, a gente abre a vaga para outros. Uhum. Mas o tempo tá um pouco restrito, e eu não tô abrindo muitas vagas, porque daqui a pouco eu vou ser papai, Então o filhinho já vai nascer, eu vou estar cheio corram. de eu vou estar cheio de responsabilidade, então não tô com muitos horários abertos. Mas, Legal. enfim, se eu acho que deu para levar muita coisa, né, dessa live. Uhum. E E nesses 4 meses aí da tua consulta, só porque eu sei que acabou a live aqui, vai chover de gente correndo atrás de você. O que que tem além de pedir exame? Porque às vezes a gente vai no médico e fala assim: ah, se é para fazer exame, eu não vou pagar isso. Né? Você tem nesse acompanhamento, fala de hábitos de vida tipo sono, estresse, vida sexual, atividade física. O que que engloba a tua consulta? perfeito. A ideia é abordar o paciente, você como um todo. Então, a gente Uhum. vai olhar tudo. Não adianta só olhar para exame, tratar exame. Eu vou querer saber Tá. como que você está dormindo, eu vou querer saber como que você passa o dia, com que você trabalha, se você trabalha sentado, se você fica mais em pé, como está a sua exposição à luz natural, como está o seu Uhum. sono, o que você faz 1 hora antes de dormir, que tipo de atividade física você faz, se você acorda à Legal. noite, enfim, eu mando um questionário para consulta que tem quase 100 perguntas, assim, justamente para entender, né? E daí, durante a Sim. consulta, eu fecho as dúvidas, né, o quadro, e a gente traça uma estratégia. Ó, você está muito estressado, vamos fazer isso e isso. A gente vai ter que Uhum. usar um fitoterápico aqui durante uns 2 meses para ajudar a baixar seu cortisol, enfim. Daí, Legal. isso daí depende de cada um. Uhum, maravilha. Bom, acho que é isso. O pessoal que está perguntando aqui se a live vai ficar salva, vai. Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, vai ficar salva aqui também no IGTV. Em breve a gente consegue marcar outra live aqui, não só para falar de carnívora, mas dos outros vários assuntos que o Dr. João Vitor aborda. Assim, é um dos Instagrams mais completos que a gente tem, porque ele fala de sono, fala de dieta, fala de exames, fala de saúde de modo geral, é biohacker, coloca várias dicas lá, banho gelado, isso, aquilo, quer dizer, luz artificial, tem várias coisas que vocês podem aí mexer na vida de vocês para ter mais saúde, porque não é meramente cuidar só da dieta e esquecer todo o resto, né?
Não, exatamente isso. A gente tem que encarar como um todo, e eu convido todo mundo aí a ser um biohacker, né? Que é uma pessoa que vai manipular a própria biologia, a própria saúde, para ter mais longevidade. Sim, sim. Eu acho que é uma coisa para todo mundo. Beleza, então agradecer aí tua disponibilidade de vir aqui analisar os meus exames. Eu abri isso para o pessoal, porque se eu tô aqui todos os dias falando que comer carne é saudável, eu me preocupo muito em estar saudável Exatamente. para não acontecer igual aquelas blogueiras veganas lá que de repente, ai gente, eu tive que voltar a comer brócolis, já pensou? Tive que voltar a comer brócolis porque minha saúde estava arruinada e tal. Então, também uma forma de eu ser transparente com vocês e dizer, ó, se eu tô fazendo é porque dá certo, né? A chance de dar certo para você também é muito grande. E eu acho que é isso que a gente tem visto na prática, né? Vários depoimentos, o Dr. João Vitor que atende pacientes que são carnívoros, né? Então, não estaria aqui também no meu Instagram dando a cara a bater. E ele que também é alvo, vira e mexe, né? De uns haters aí veganos, não estaria dando a cara a bater se ele também não confiasse na estratégia, né? Eu tava vendo aqui, ó, vários no comentário. Mato, Wellington, todos são da Carnívoro, estão Que lá comigo e legal, que estão muito legal. bem. Muito bom, muito bom. Espero que chova aí de pacientes mesmo para você, porque a gente testa dieta, mas quer acompanhar a saúde, mas a gente quer fazer isso com um profissional que entenda o que a gente está fazendo e entenda o nosso estilo de vida. E aí, realmente, melhor do que você não há. É isso aí. E assim, qualquer dúvida também, manda inbox, comentário, né? Isso daí Sua a gente... caixinha tá sempre aberta lá, né? Exatamente. Maravilha. Pessoal, por hoje é só. A gente tem outras lives aí na semana que vem que eu vou começar a divulgar, tá bom? Mas quem não estiver seguindo, bota para seguir, enche o Dr. João Vitor lá de pergunta. Aproveita que a agenda dele tá aberta também, já corre para garantir tua vaga. Beleza? E aí você volta ano que vem, quando for meus exames de 4 anos de dieta, você vai voltando todo ano aqui. Vai me acompanhando até eu tá velhinha, por favor. Não, Até é os só 100. chamar. Inclusive, a nossa primeira live que a gente fez junto vai fazer um ano agora, eu tava vendo aqui, foi em agosto de Legal, legal. 2019. E agora agosto de Maravilha. 2020, Então você vai me 21 a gente acompanhando faz até os outro. 100 aí, se Deus quiser. Não sei não, tipo, 200, 300, pode pensar mais alto. Beleza. Brigadão aí pela disponibilidade. Pessoal, até Valeu, mais aí. Jade. Boa noite. Até Boa mais. Tchau, noite. tchau.